Meus amigos, vocês conhecem a dolorosa realidade de que, em Portugal, 1 em cada 2 idosos com mais de 80 anos sofre de demência. O que é ainda mais chocante é o facto de que, neste exato momento, a verdadeira causa da demência pode estar a crescer silenciosamente dentro do vosso cérebro. Como médico, hoje devo confessar-vos que o conhecimento antigo em que a nossa comunidade médica acreditou nos últimos 60 anos estava completamente errado. Até agora, acreditávamos que uma proteína chamada beta-amiloide se acumulava no cérebro e causava demência. Mas isto não era a verdade. Se não conhecerem esta verdadeira causa da demência, que foi descoberta pela primeira vez no mundo por uma orgulhosa equipa de investigadores coreanos, estarão, neste preciso momento, a tentar prevenir a doença da forma errada. A minha história de hoje não é, portanto, uma simples informação de saúde. É um guia de sobrevivência que pode proteger a dignidade do resto da sua vida e as preciosas memórias com a sua família. Se não virem este vídeo até ao fim, poderão passar a vida inteira a esforçar-se da maneira errada, e eventualmente, aumentar as vossas próprias probabilidades de sofrer de demência. Por isso, peço que, a partir de agora, prestem atenção de todo o coração ao que tenho para vos contar. Bem, vamos começar. E se a causa da demência, na qual a medicina acreditou durante 60 anos, estivesse totalmente errada? É verdadeiramente chocante, mas esta é a realidade. Nos últimos 60 anos, nós, médicos, estivemos todos a perseguir apenas um suspeito, a proteína beta-amiloide. É como se tivéssemos identificado a pessoa errada como culpada, e continuássemos uma investigação fútil durante décadas. Eu próprio, que vivi mais de metade da minha vida como médico, aprendi nos livros de texto, desde os meus tempos de estudante de medicina, que esse suspeito era o culpado, e acreditei nisso. Com base nessa crença, inúmeras empresas farmacêuticas em todo o mundo investiram mais de 20 anos e centenas de mil milhões de euros, mas os resultados foram desastrosos. Mais de 2.000 desenvolvimentos de novos fármacos terminaram em fracasso. Nos meus 45 anos de registros clínicos, acumulavam-se ficheiros de casos não resolvidos que sugeriam que algo estava errado nesta investigação. A primeira pista que ficou gravada na minha memória foi a do Sr. Francisco Santos, que tinha 75 anos quando o conheci na minha juventude como médico. Na cena do crime, que era o seu cérebro, havia inúmeras impressões digitais do suspeito principal, a beta-amiloide. Segundo a teoria, ele deveria ser um doente com demência grave. No entanto, surpreendentemente, ele não era uma vítima. Vivia uma vida mais calma e saudável do que qualquer outra pessoa. Jogava xadrez e lia o jornal sem qualquer dificuldade. Por outro lado, houve casos em que a cena estava perfeitamente limpa. A senhora Maria Oliveira, de 68 anos, não tinha níveis elevados de beta-amiloide. Quase não havia impressões digitais do suspeito na cena, mas ela já tinha sido roubada do que tinha de mais precioso, a memória. A tal ponto que nem reconhecia o rosto da própria família. Naquela altura eu não sabia, mas estes ficheiros de casos não resolvidos eram as provas decisivas de que estávamos a perseguir o suspeito errado e de que o verdadeiro culpado era outro. No entanto, uma luz começou finalmente a brilhar sobre este caso arquivado há 60 anos. Surpreendentemente, quem encontrou a pista decisiva foram os jovens cientistas da Coreia do Sul. Em 2020, investigadores do Instituto de Ciência Básica, IBS da Coreia publicaram seus resultados na Nature Neuroscience, uma das revistas acadêmicas de maior prestígio no mundo, deixando a comunidade médica global em choque. Os investigadores analisaram novamente os cérebros daqueles casos que mencionei, pessoas lúcidas cheias de beta-amiloide e pessoas com demência sem beta-amiloide, e finalmente conseguiram desenhar o retrato robô do verdadeiro culpado. O nome do culpado é astrócitos reativos graves. Provavelmente nunca ouviram este nome. É natural. Isto acontece porque este culpado, normalmente, era uma célula muito boa, como um presidente da junta de freguesia dedicado que protege a aldeia que é o nosso cérebro. Era uma existência indispensável que distribuía nutrientes aos residentes às células nervosas e limpava o lixo. No entanto, quando este bondoso presidente da junta sofre um choque, como estresse extremo ou substâncias tóxicas, ele transforma-se subitamente num vilão de duas caras e começa a destruir a aldeia. O mais surpreendente é que existem dois tipos deste vilão. Um é o vilão ligeiro, que volta a ser o bom presidente quando o problema é resolvido. O outro é o vilão grave, que uma vez transformado nunca mais volta ao que era. A investigação revelou que a terrível tragédia da demência é causada precisamente por este vilão grave. Uma vez transformado em vilão, o astrócito começa a produzir uma arma química poderosíssima, o peróxido de hidrogênio. Sim, refiro-me àquele produto químico forte que usamos para desinfetar feridas, água oxigenada. Ele pulveriza indiscriminadamente esta arma química sobre os residentes inocentes às células cerebrais, exterminando-os silenciosamente.
Este era o enredo completo dos terríveis assassinatos em série chamados demência. O caso do Sr. Manuel Ferreira, de 69 anos, que tratei recentemente, ilustra claramente esta nova teoria. O Sr. Manuel trabalhou toda a vida numa profissão muito estressante e procurou-me porque a sua memória piorou subitamente. Nos exames, o nível de beta-amiloide estava normal. No entanto, através de outros exames cerebrais, pudemos estimar que os astrócitos reativos graves estavam ativos devido ao estresse. Por que é que esta descoberta é tão importante? Nos últimos 60 anos, estivemos a fazer interrogatórios e buscas em toda a aldeia cerebral para apanhar o suspeito errado, beta-amiloide, enquanto o verdadeiro culpado estava logo ao lado a fabricar armas químicas. Só agora conseguimos finalmente apertar o cerco sobre o verdadeiro assassino. De facto, quando os investigadores coreanos realizaram experiências para impedir que estes astrócitos reativos graves fabricassem armas químicas, a progressão da demência foi significativamente inibida. Além disso, a presença deste vilão grave foi confirmada em autópsias de cérebros de doentes reais com demência. Isto significa que é uma verdade viva que se aplica não só aos animais, mas também a nós, seres humanos. Então, o que é que faz com que este bondoso presidente da junta se transforme num vilão terrível? É hora de conhecermos o motivo do crime. Primeiro, o que é exatamente este culpado descoberto após 60 anos e de que forma ele destrói o nosso cérebro? Vou explicar-vos a identidade deste culpado de forma muito simples. Antes de mais, precisamos de conhecer o aspecto normal deste astrócito antes de se tornar um criminoso. Na nossa aldeia cerebral, não vivem apenas os protagonistas, as células nervosas. Para que esses residentes vivam confortavelmente, existe um presidente da junta dedicado que trata de todas as tarefas difíceis. Esse é o astrócito. O presidente faz muitas coisas: distribuição de alimentos. Ele recebe o arroz, glicose, diretamente da estrada principal, vasos sanguíneos, e coloca-o na cozinha de cada residente para que não passem fome. Limpeza urbana. À noite, ele pega na vassoura e percorre todos os cantos da aldeia para limpar o lixo, resíduos, deixado pelos residentes. A razão pela qual acordamos com a cabeça limpa após um sono profundo é porque o presidente esteve a limpar a noite toda. Segurança. Ele vigia a entrada da aldeia para impedir a entrada de estranhos suspeitos, substâncias tóxicas. Além disso, ajuda na comunicação entre os residentes e é o bombeiro que corre para apagar qualquer pequeno foco de incêndio, inflamação. Mas o que acontece quando este presidente tão dedicado enfrenta provações insuportáveis, como estresse crônico ou lesões cerebrais? No início, ele esforça-se dia e noite para proteger a aldeia, aumentando seu tamanho e esticando os braços, como um bombeiro coberto de água para apagar um fogo. O problema é quando este fogo não se apaga durante muito tempo. Eventualmente, o próprio bombeiro que tentava apagar o fogo é consumido pelas chamas, perde a razão e transforma-se num incendiário terrível que começa a atear fogo à aldeia. Esta é a origem do astrócito reativo grave. Ao analisarmos as características deste incendiário, descobrimos 4 pontos assustadores. O seu corpo é 3 a 4 vezes maior do que quando era um presidente normal. Produz 10 a 20 vezes mais de uma enzima estranha chamada MAO-B. Espalha as chamas da inflamação por toda a aldeia. E o mais fatal, começa a fabricar a arma química chamada peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Imaginem este incendiário a despejar este veneno no poço da aldeia. Não é terrível? Esta nova teoria explicou perfeitamente os casos não resolvidos nos meus registros clínicos. O Sr. Alberto Rodrigues, de 58 anos, diagnosticado com demência precoce após passar por um estresse extremo. O Sr. Carlos Pereira, de 62 anos, cuja memória piorou gradualmente após um grave acidente de viação. Nos cérebros destas pessoas, não era a beta-amiloide, mas sim este incendiário que estava a atuar silenciosamente. Como é que este incendiário ataca especificamente as nossas células cerebrais? Vamos reconstruir o processo do crime. Etapa 1. Ativação da fábrica de armas. O astrócito transformado começa a produzir a enzima MAO-B de forma anormalmente elevada. Etapa 2. Produção de armas químicas. Esta enzima MAO-B em excesso liberta grandes quantidades de peróxido de hidrogênio como subproduto. Etapa 3. Ataque indiscriminado. Esta arma química é altamente volátil e ataca e mata indiscriminadamente as células nervosas saudáveis, os residentes. Etapa 4. Crime em série. As células cerebrais que morrem libertam outras substâncias tóxicas, contaminando os outros presidentes da junta vizinhos e transformando-os também em incendiários. É como uma doença contagiosa. Quando a aldeia responsável pela memória é destruída, surge a perda de memória. Quando a aldeia da linguagem é destruída, surge a afasia. Esta é a verdadeira identidade da demência. Então, o que faz com que o nosso dedicado presidente da junta se transforme num incendiário?
Vou apontar os 5 motivos decisivos do crime. Estresse crônico. É o culpado que persegue mais persistentemente os idosos. O estresse liberta cortisol, que é como declarar um estado de emergência invisível na aldeia cerebral. Se este estado se prolongar, as células imunitárias ficam extremamente sensíveis e atacam o presidente da junta por engano. O senhor Paulo Mendes, de 54 anos, sofreu isto após 3 anos de gestão estressante numa empresa. Lesão cerebral, acidentes de viação, quedas ou AVCs. Isto é como agredir diretamente a cabeça do presidente, fazendo-o perder o juízo. Mesmo uma leve concussão na juventude não deve ser ignorada. É como uma pequena fenda num muro que, décadas depois, faz a defesa da aldeia desmoronar. O senhor João Silva, de 60 anos, caiu de uma escada há 10 anos e hoje sofre de demência precoce devido a essa lesão antiga. Infecções virais, vírus como o da Covid-19 entram furtivamente na aldeia como espiões. Mesmo que não ataquem o cérebro diretamente, o exército imunitário do corpo pode lançar granadas, tempestade de citocinas, para apanhar o espião, ferindo o presidente e os residentes no processo. Exposição a substâncias tóxicas, poeiras finas, metais pesados, pesticidas e aditivos plásticos são como veneno colocado no poço. As poeiras finas são assassinos fantasmas que atravessam todas as defesas. Até as panelas de alumínio riscadas podem acumular metais no cérebro e danificar os astrócitos. Estresse oxidativo. Isto cria o ambiente ideal para todos os crimes anteriores. O estresse oxidativo é quando o lixo chamado radicais livres se acumula e o corpo enferruja. Fumar, beber em excesso, alimentos processados e falta de sono ou exercício são os que espalham combustível pela aldeia. Como podemos proteger a nossa preciosa aldeia cerebral deste criminoso astuto? Aqui estão as 10 estratégias fundamentais de defesa. Gestão de estresse. Meditação ou respiração profunda por 10 minutos diários baixam o cortisol. Exercício regular. Fortalece as patrulhas da aldeia. Pelo menos 3 vezes por semana de cardio caminhada rápida, e 2 vezes de força. Alimentos antioxidantes. São os antídotos contra a arma química do vilão. Mirtilos, nozes, amêndoas, chá verde e curcuma. Ômega 3. O melhor bombeiro contra inflamações. Peixe azul, cavala, salmão, sardinha. 2 vezes por semana ou uma colher de óleo de linhaça diariamente. Cessação tabágica e alcoólica. Fumar e beber é como convidar o incendiário para entrar em casa. Minimizar toxinas. Use máscara em dias de muita poluição e evite recipientes de plástico para comida quente ou panelas sem revestimento. Estímulo cognitivo. Ler, escrever, aprender um instrumento ou jogar xadrez treina os residentes para não cederem ao vilão. Relações sociais. O isolamento ajuda o vilão. Conversar e rir com amigos é como fazer uma festa na aldeia, algo que o criminoso odeia. Check-ups regulares. Monitorizar a pressão arterial, glicemia e colesterol para manter as muralhas da aldeia intactas. Suplementação inteligente. Quando necessário, peça ajuda externa com vitamina D, complexo B ou coenzima Q10, sob orientação médica. Não precisa de cumprir as 10 de uma vez. Comece com 1 ou 2. Hoje aprendemos que a velha hipótese da beta-amiloide estava errada, e que o verdadeiro culpado são os astrócitos reativos graves. Esta descoberta é vital porque 1. Conhecemos o verdadeiro culpado. 2. Podemos encontrar métodos de prevenção eficazes. 3. Os futuros medicamentos terão o alvo correto. O mais importante é que estes vilões podem ser prevenidos no dia a dia. Se as 10 estratégias forem demais, foque nos 3 pilares: gestão de estresse, exercício regular e sono suficiente. Aprendi ao longo da vida que nada grandioso se constrói da noite para o dia. A saúde é igual. Os pequenos hábitos de hoje decidem quem você será daqui a 10 ou 20 anos. A demência não é um destino inevitável. Na era do centenário, a juventude não é um número, mas sim a saúde. No momento em que cuida do seu corpo, a sua juventude recomeça. Como médico, peço-vos, não guardem este conhecimento apenas para vós. Partilhem esta descoberta incrível dos investigadores coreanos com a família e amigos. Por fim, o vosso gosto e subscrição são como um tônico para a nossa equipa do Vida Saudável 60+ e uma promessa para mim de que cuidará da sua saúde. Sou o Dr. Antônio Ribeiro, o vosso médico de medicina geriátrica, a torcer pela vossa sinfonia de 100 anos saudáveis. O meu sincero obrigado.